Olá, meus amigos! Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo no nosso canal da Física Completa. No vídeo de hoje nós iremos falar sobre campo eletrostático. Mas antes de nós prosseguir, moçadinha, não esqueça de dar o seu like, de compartilhar e comentar o nosso vídeo, pois o seu comentário é de suma importância para nós. Então, vamos lá! Bem, pessoal, o nosso estudo é do campo elétrico. Por que então nós estamos vendo aí, professor, o planeta Terra? Calma, pequeno gafanhoto. O planeta Terra é só para nós fazermos uma analogia. Que nós sabemos que próximo da Terra existe uma região chamada campo gravitacional. Devido à massa da Terra, existe aí próximo dela um campo chamado campo gravitacional, que todo e qualquer corpo desprezado próximo da Terra ficará sujeita à ação de uma força chamada de força-peso, que é o produto da massa desse corpo desprezado pela gravidade terrestre. Vamos então para a analogia. Vamos lá? Pessoal, então vamos para a analogia do campo elétrico com o campo gravitacional terrestre. Nós sabemos então que o campo elétrico ele desempenha um papel de interação entre cargas elétricas, assim como o campo gravitacional terrestre. Ele desempenha papel de interação entre corpos. Tanto a força-peso como a força elétrica são força de campo, não é verdade? Então vamos analisar o planeta Terra. Então, o campo gravitacional existe independente de nós pegarmos um determinado corpo e soltar, né? Porque nós sabemos, pelo teste prático, se nós soltarmos um corpo próximo da Terra, ele vai cair de encontro à Terra, não é verdade? Devido à interação do campo gravitacional. Então, quando nós colocamos um corpo de prova próximo da Terra, devido à sua massa, vai aparecer uma força chamada de força-peso, devido à interação do campo gravitacional. E essa força-peso, ela é dada pelo produto da massa pela gravidade. Veja que nós estamos multiplicando uma grandeza escalar por uma grandeza vetorial. Analogia nós vamos estender para o campo elétrico. Então, ao redor de uma carga elétrica, vamos então imaginar uma carga elétrica, com diferencial que uma carga elétrica, se ela for positiva, o campo elétrico ele é de afastamento. E se ela for negativa, o campo elétrico é de aproximação. Então eu tenho tanto o campo de aproximação como de afastamento. Então vamos analisar uma carga desprezada próximo dessa carga elétrica aí. Então, uma carga de prova. Essa carga de prova é para verificar a existência do campo elétrico. Então, quando nós colocamos uma carga de prova próximo dessa carga elétrica, ela fica sujeita a uma força elétrica devido à interação do campo elétrico. Então, essa força de origem elétrica, ela é o produto de uma grandeza escalar por uma grandeza vetorial. Então, veja a analogia que nós temos aqui, ó. A analogia que nós temos é com o do campo gravitacional. Então, eu tenho uma grandeza vetorial, uma grandeza escalar, desculpa. Aqui eu tenho uma grandeza escalar também. Tem uma grandeza vetorial, aqui eu tenho uma grandeza vetorial. Então, a força elétrica, ela é o produto da carga de prova multiplicado pelo campo elétrico. Se eu quero isolar o campo elétrico é a razão entre a força dividido pelo módulo da carga elétrica. Lembrando que força é medida em Newton e carga é medida em Coulomb. Então, a unidade de medida de campo elétrico no sistema internacional é o Newton por Coulomb. Vamos então entender sobre o campo elétrico de aproximação e o campo elétrico de afastamento. Vamos lá? Bem, pessoal, então vamos analisar o seguinte, que ao redor de uma carga negativa, o campo elétrico será sempre de aproximação, como vocês bem observam aí. Ó. Eu tenho um campo elétrico de aproximação. E ao redor de uma carga positiva, o campo elétrico será sempre de afastamento. Vamos analisar as características de um vetor campo elétrico. Vamos lá?
Bem, pessoal, como nós bem aprendemos no estudo de vetores, todo e qualquer vetor tem três características, que é módulo ou intensidade, direção e sentido. Então, o vetor campo elétrico tem três características. Então, vamos entender as características do vetor campo elétrico. Intensidade. A intensidade ou módulo do vetor campo elétrico é dado pela fórmula matemática, a razão entre força e carga, não é? A unidade de medida de campo elétrico no sistema internacional é o Newton por Coulomb. Então, não esqueça da unidade de medida, pessoal. A outra característica é a direção do campo elétrico. O campo elétrico e a força terão sempre a mesma direção. Não se esqueça disso, pequeno gafanhoto, que o campo elétrico e a força terão sempre a mesma direção. Ou seja, se o campo elétrico estiver atuando na horizontal, a força também atuará na horizontal. Se o campo elétrico estiver atuando na vertical, a força também estará atuando na vertical. E vice-versa. Então, não se esqueça desse detalhe. Vamos, então, analisar o sentido do vetor campo elétrico. Vamos lá? Bem, pessoal, então vamos falar sobre o sentido do vetor campo elétrico. Então, o sentido do vetor campo elétrico, nós vamos analisar a carga Q, né? Analisando a fórmula matemática, força igual o produto da carga de prova e do campo elétrico. Então, vamos analisar se a carga for positiva, essa carga de prova. Se ela for positiva, o campo elétrico e a força terão o mesmo sentido. Não se esqueça disso. Então, se a carga de prova for positiva, o campo elétrico e a força têm o mesmo sentido. Caso contrário, né? Vamos analisar aqui, então, no ponto P, vamos analisar a carga aqui positiva. Então, se o campo elétrico estiver orientado da esquerda para a direita, a força também estará orientada da esquerda para a direita. Não se esqueça disso, que se Q for positivo, a força e o campo elétrico têm o mesmo sentido. Caso contrário, se a carga for menor que zero, o campo elétrico e a força têm sentidos opostos. Então, se o campo elétrico estiver apontando da esquerda para a direita, a força estará apontando da direita para a esquerda. Não se esqueça disso. Vamos falar agora sobre o campo elétrico gerado por uma carga pontiforme. Vamos lá? Bem, pessoal, então vamos analisar uma carga aqui, colocada aí uma carga pontiforme, ela é carga positiva, e vamos analisar um ponto P, que esse ponto P está numa linha horizontal em relação à carga Q, não é verdade? Então, nós sabemos, como a carga elétrica, nós observamos que ela é maior que zero, ela é positiva, então o campo elétrico gerado lá no ponto P é um campo elétrico de afastamento, correto? Bom, eu tenho força atuando lá no ponto P? Não, né, pessoal? Eu não tenho força. Por quê? Porque eu não tenho carga colocada naquele ponto. Eu só tenho campo elétrico, né? O campo elétrico existe independente de eu ter carga lá. Agora, quando eu colocar uma carga que lá no ponto P, essa carga ficará sujeita à ação de uma força F. E essa força ela terá o mesmo sentido do vetor campo elétrico se ela for o quê? Positiva, e ela é positiva. Agora ela terá sempre a mesma direção. Então, como o campo elétrico está atuando na linha horizontal, a força também estará atuando na linha horizontal. Bom, essa carga ela está distante, uma distância d. Lá da lei de Coulomb, que nós aprendemos quando nós temos duas cargas, ele fala que a força de ação mútua é diretamente proporcional ao produto das cargas, inversamente proporcional ao quadrado da distância que as separa, não é verdade? Essa é a lei de Coulomb. Se você tem dúvida, volta na nossa aula lá, inicial, falando sobre força elétrica. Então, nós temos a primeira equação. Da definição de força de campo elétrico, nós temos que força é igual a carga multiplicado pelo vetor campo elétrico. Nós temos aí a equação 2. Vamos igualar a equação 2 com a equação 1.
Vamos lá? Fazendo isso, nós temos carga multiplicado pelo campo elétrico é igual constante eletrostática multiplicado pelo produto das cargas dividido pelo quadrado da distância que separa as duas cargas. Observe que o campo elétrico não depende dessa carga de prova. A existência do campo elétrico. Então, olha aqui que matematicamente nós estamos provando isso. Que o campo elétrico ele independe dessa carga elétrica de prova. Ela depende unicamente da carga o quê? Geradora. E esse campo elétrico é tanto maior quanto maior for a carga geradora. E será tanto maior quanto menor for o quê? A distância. Ou seja, o campo elétrico é inversamente proporcional ao quadrado da distância. Menor a distância, maior o vetor campo elétrico. Vamos observar agora o campo elétrico resultante gerado por várias cargas elétricas. Vamos lá? Bom, pessoal, vamos falar sobre o campo elétrico de várias cargas pontiformes. Vamos analisar apenas três. Vamos analisar a carga Q1, a carga Q2 e a carga Q3. A carga Q1 é positiva, maior que zero. Então, lá no ponto P, como vocês estão observando aí, ele vai gerar um campo elétrico de afastamento, porque é uma carga positiva. Já a carga Q2, ela vai gerar lá no ponto P um campo elétrico de aproximação, porque ela é uma carga negativa. A carga Q3, ela vai gerar lá no ponto P um campo elétrico de afastamento, porque é uma carga positiva. Para nós calcularmos esse campo elétrico, nós teríamos que saber essas distâncias. A distância da carga 3 até o ponto P, a distância da carga 1 até o ponto P e a distância da carga 2 até o ponto P. Para nós calcularmos aí o campo elétrico resultante, basta somar vetorialmente. Ou seja, o campo elétrico resultante é a soma vetorial do campo elétrico 1 mais campo elétrico 2 mais campo elétrico 3. Não se esqueça que é uma soma vetorial, não é igual a uma soma algébrica, pessoal. Não se esqueça disso. Se você tem dúvida, vai lá em vetores, nosso estudo de vetores, a nossa aula de vetores, beleza? Então vamos avançar um pouco, vamos fazer exemplo para que você possa entender com detalhe, beleza? Vamos lá então? Bem, pessoal, nós iremos fazer dois exemplos para elucidar esse conteúdo nosso de campo elétrico. Então vamos para o primeiro exemplo. Uma carga Q, menos 4 microcoulomb, fixa e encontra no vácuo a 20 centímetros de um ponto P. Determinar a intensidade, a direção e o sentido do campo elétrico no ponto P. Então vamos representar aí a carga elétrica. É uma carga negativa, lembrando que ao redor de uma carga negativa, em qualquer ponto próximo de uma carga negativa, o campo elétrico será sempre de aproximação, não é verdade? Para nós calcularmos a intensidade do campo elétrico, nós temos que saber a distância, não é verdade? A distância foi dada para nós, 20 centímetros, só que está a unidade em centímetro, eu tenho que converter para metro. Para eu converter de centímetro para metro, é só dividir por 100, né, pequeno gafanhoto? Divide por 100 aí que vai dar certo, beleza? Outro detalhe, a carga está em micro. Eu tenho que saber quanto que vale o micro. O micro vale 10 a menos 6. Bom, o ponto P eu posso colocar em qualquer local que eu achar interessante. Eu posso colocar aqui na vertical, na horizontal ou inclinado. É sensato nós colocarmos da maneira mais fácil. Eu vou colocar aqui na horizontal o ponto P. Então, colocando o ponto P na horizontal, logo eu posso falar quanto à direção dele. Então, qual que é a direção do vetor campo elétrico? Bom, como o ponto P está na horizontal, o campo elétrico vai atuar na linha horizontal. E o sentido do vetor campo elétrico? Bom, é uma carga negativa. Uma carga negativa gera um campo elétrico de aproximação, como você bem observa aí. Então, para nós calcularmos a intensidade é dada pela fórmula matemática que você bem observa aí, que nós iremos calcular agora. Vamos lá? Então, vamos determinar a intensidade do vetor campo elétrico. Bom, vamos pegar os dados fornecidos, que foram a carga elétrica. Então, a carga elétrica é de 4 microcoulomb, a distância de 20 centímetros,
A constante elétrica, o enunciado não nos forneceu, mas nós temos que saber que a constante elétrica é de 9 vezes 10 a nona newton metros quadrado por coulombial quadrado. Outro detalhe, eu tenho que saber quanto que vale o micro. Lembrando que o micro vale 10 a menos 6. E não posso trabalhar com a distância em centímetros. Como nós bem falamos, nós temos que dividir por 100. Dividindo por 100, nós vamos encontrar que a distância é de 0,2 metro. Vamos aplicar agora a fórmula matemática que nos possibilita calcular o campo elétrico, que é constante eletrostática multiplicado pela carga dividido pela distância ao quadrado. Lembrando que a carga é tomada em módulo, em valor absoluto. Então, vamos substituir os dados nos seus respectivos lugares. Constante eletrostática, 9 vezes 10 a nona. Carga, 4 vezes 10 a menos 6. E distância, 0,2 ao quadrado. Bom, feito isso, vamos elevar ao quadrado 0,2, que dá 0,04. E 9 vezes 4, que dá 36. Então, fica 36 dividido por 0,04. O 10 ao cubo, da onde apareceu, professor? Multiplicação de potência de mesma base. Conserva a base e soma os expoentes. Então, 10 elevado à nona. 9 mais menos 6 dá 3. 36 por 0,04, nós vamos encontrar 900. 900 vezes 10 ao cubo. Colocando esse número em notação científica, vou deslocar a vírgula para a esquerda. Quantas casas? Vou deslocar duas casas, que fica 9,0. Como eu desloquei duas casas, eu acrescento 2 aqui no expoente. Então, vai ficar 9,0 vezes 10 à quinta. Newton por coulomb. Então, essa é a intensidade do vetor campo elétrico. Vamos fazer mais um exemplo para nós coroarmos esse conteúdo. Vamos lá? Então, vamos fazer mais um exemplo para nós fecharmos com chave de ouro esse conteúdo campo elétrico. Então, vamos lá. Em dois vértices de um triângulo equilátero, de lado 0,3 metro, encontram-se duas cargas positivas de 4 microcoulombs. Determinar as características do vetor campo elétrico no outro vértice, dado que constante eletrostática, 9 vezes 10 a nona, newton metros quadrado por coulomb ao quadrado. Então, vamos idealizar esse problema. Lembrando aí que nós temos um triângulo equilátero. Então, no triângulo equilátero, os lados são iguais e os ângulos também são iguais. Não se esqueça disso. Então, vamos lá para a montagem do nosso probleminha. Bem, pessoal, então os dados fornecidos para nós está aí representado. A carga, 4 microcoulomb, a distância, 0,3. Professor, não deu distância, deu lado. É isso mesmo, pequeno gafanhoto. A distância que vai dar de um vértice ao outro vértice é de 0,3 metros. Como eu tenho carga em dois vértices, o outro vértice é a distância. É 0,3 metros. Lembrando que a constante eletrostática, 9 vezes 10 a nona, eu tenho que saber que o micro vale 10 a menos 6. Agora é só representar aqui o triângulo. Lembrando que o triângulo equilátero, todos os lados são iguais e os ângulos também são iguais. Então, vamos representar de vermelho aí, as cargas estão localizadas aqui nessa parte de baixo. E de azul, o ponto em questão. Bom, a carga 1 está localizada à esquerda e a carga 2 está localizada à direita. Lembrando que elas têm o mesmo valor. Então, a carga 1 é positiva, vai gerar lá no ponto P um campo elétrico de afastamento. Vamos chamar de campo elétrico 1, é o campo elétrico gerado pela carga 1. A carga 2 vai gerar um campo elétrico de afastamento também. Vamos chamar de campo elétrico 2. Bom, nós sabemos que é um triângulo equilátero, e se ele é equilátero, o ângulo interno é tudo iguais, ou seja, 60 graus, porque a soma dos ângulos internos é 180 graus, não é verdade? Bom, vamos projetar o vetor 1 na extremidade do vetor 2 e o vetor 2 na extremidade do vetor 1. Então, vamos fazer assim, ó. Aonde as duas projeções se cruzam, ali vai encontrar o vetor resultante. O vetor resultante, então, inicia aonde os dois vetores se iniciam e termina onde as projeções se cruzam. Isso quer dizer, então, que
A intensidade do vetor campo elétrico nós iremos calcular agora, mas a direção e o sentido é possível determinar agora. A direção, o vetor campo elétrico atua na direção vertical e o sentido de baixo para cima, correto? Bom, o ângulo é de 60 graus. Se esse ângulo é de 60 graus, o ângulo entre o vetor 1 e o vetor 2 também é de 60 graus. Vamos determinar o campo elétrico E1 e o E2. Sabemos que o módulo do vetor campo elétrico 1 é igual em módulo o vetor campo elétrico 2. Por que eu falo em módulo? Porque eles não concordam em direção e sentido, só em intensidade. A intensidade vai ser a mesma. Então, veja, constante eletrostática, 9 vezes 10 a nona, carga 4 vezes 10 a menos 6, distância 0,3 ao quadrado. 0,3 ao quadrado dá 0,09. 9 vezes 4 dá 36, vezes 10 ao cubo. Da onde saiu esse 10 ao cubo? Multiplicação de potência de mesma base. Conserva a base e somos expoente. Então, veja que 36 dividido por 0,09, nós encontramos 400. Bom, eu quero colocar em notação científica, vou deslocar a vírgula para a esquerda. Quantas casas? 2. E eu acrescento 2 ali no meu expoente. Logo, a intensidade do campo elétrico 1 e a intensidade do campo elétrico 2 é 4 vezes 10 à quinta, Newton por Coulomb. Acabou? Não, pequeno gafanhoto. Nós queremos calcular o campo elétrico resultante. Bom, para isso nós temos que utilizar a fórmula matemática, né? Conhecendo o ângulo entre os dois vetores, porque o ângulo é o mesmo, né? Então nós iremos usar a expressão matemática, que possibilitará calcular quando os vetores são concorrentes. Então o campo elétrico resultante é igual a raiz quadrada do módulo do campo elétrico 1 ao quadrado, mais o módulo do campo elétrico 2 ao quadrado, mais 2 vezes o módulo do campo elétrico 1 vezes o módulo do campo elétrico 2, o cosseno do ângulo entre os dois vetores. Bom, o campo elétrico 1, 4 vezes 10 à quinta, se você observar aqui, dá 2, né? 2 vezes esse valor, não é verdade? Então, aqui vai ficar dessa maneira, ó. Raiz quadrada de 4 vezes 10 à quinta ao quadrado, mais 4 vezes 10 à quinta ao quadrado, mais 2 vezes 4 vezes 10 à quinta, vezes 4 vezes 10 à quinta, e a metade, porque é cosseno de 60. Cosseno de 60 é meio. Então, observa que 2 vai dividir por 2, se cancela. Então, observe que nós vamos somar esses três elementos, porque 4 vezes 10 à quinta, vezes 4 vezes 10 à quinta, 4 vezes 4 dá 16, 10 à quinta dá 10 à décima. Aqui dá 4 ao quadrado dá 16, 16 e 16 dá 32, 32 mais 16 dá 48. Então, 48 vezes 10 à décima potência. Bom, quanto que é a raiz de 48? Vamos fatorar. Se nós fatorarmos aí o 48, nós vamos encontrar 4 ao quadrado vezes 3. Por que 4 ao quadrado vezes 3? 4 ao quadrado dá 16, não é? 4 vezes 4 dá 16, vezes 3 dá 48. Vezes 10 à décima, não é verdade? Bom, observe aqui que tudo que tiver elevado ao quadrado vai sair de dentro da raiz. Porque o expoente divide pelo índice da raiz, não é? Então, fica que o campo elétrico resultante é igual a 4 vezes 10 à quinta, raiz de 3 Newton por Coulomb. Então, veja, se você fizer com critério, você conseguirá determinar o campo elétrico resultante. Então, essa fórmula matemática só é utilizada quando os vetores são concorrentes, quando eles não têm nem a mesma direção e nem o mesmo sentido, beleza? Então, com isso, nós findamos essa parte do campo elétrico. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, não deixa de dar o seu like, de compartilhar e não esqueça de comentar, pessoal, porque o seu comentário é de suma importância para nós. Ficarei muito agradecido pelo seu comentário. Mas não vá embora, que nós temos um recadinho para você. Vamos lá? Não tenha medo de ir devagar. Só tenha medo de ficar parado. Provérbio chinês. E até o próximo vídeo no nosso canal da Física Completa. Até mais!